Então, na aula de hoje, nós vamos resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio e vamos observar os chamados orbitais atômicos. Então, vamos à nossa aula. Então, nas últimas aulas, basicamente, nós resolvemos essa equação aqui, que é a equação de Schrödinger. Né? Vimos como escrever ela, né? Em função da parte espacial e da parte temporal. Né? Nós vimos que nós geralmente resolvemos essa expressão para a parte espacial, porque a parte temporal simplesmente nos dá na relação de energia, né? E essa equação nos fornece, a equação em x nos fornece a função de onda que descreve todo um sistema físico. Vimos uma coisa chamada distribuição de probabilidade, né? Nós já calculamos, né, a probabilidade de achar, quando integramos isso, nós achamos a probabilidade de encontrar a partícula numa região do espaço, e agora nós vamos entender como é que funciona a aplicação dessa partícula, né, dessa equação, para resolver o átomo de hidrogênio, tá? Então, a solução para o átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio é o átomo mais simples existente, onde você tem um próton no núcleo e um elétron se movimentando em torno desse núcleo em uma região do espaço. Né? Como essa região não é mais uma órbita, né, nós vamos começar a observar uma coisa bastante importante. Quando nós tratamos do átomo de Bohr lá no começo do curso, nós tínhamos o que nós chamamos de modelo planetário, né, onde o elétron se movimentava em uma órbita em torno do núcleo bem definida. Tá, isso que nós tínhamos lá. Desde o momento que nós tratamos do princípio da incerteza de Heisenberg, né, e da dualidade de onda-partícula pelo princípio de de Broglie, nós começamos a visualizar uma característica probabilística da mecânica quântica, onde a sua equação fundamental que descreve o comportamento energético desse sistema é a equação de Schrödinger. Então, quando você olha aqui, você tem uma região de probabilidade. Então, né, nós vamos observar algo importante que, quando estávamos tratando o modelo de Bohr, nós tínhamos uma órbita. Tá? Pense no modelo planetário e no modelo de Schrödinger. Nós vamos ter o que chamamos de orbitais, tá? Que são regiões onde você pode encontrar um elétron nesse átomo. Então, no caso agora, diferentemente do que tínhamos para o poço de potencial quadrado finito e infinito, barreira de potencial, nós temos um sistema que ele é tridimensional. Tá? Um elétron, ali uma representação, voltando aqui, ele é uma representação, mas o elétron se movimenta em 3 dimensões. Tá? Então, o que acontece é que você também vai ter que resolver esta equação em 3 dimensões. Tá? Temos um potencial e determinamos a partir disso os chamados autovalores de energia. O método de separação é o mesmo, né? A única coisa que você vai ficar com a parte espacial aqui e aqui com toda a parte temporal. Então, nós vamos resolver da mesma forma que fizemos anteriormente a função com relação ao espaço. Tá? Você tem todos os fundamentos quânticos, a teoria funcionam da mesma forma, não se altera em nada. O que se altera é que agora nós temos um sistema tridimensional, onde nós temos que observar a simetria desse sistema. Tá? Então, no caso, quando você tem um sistema em 3 dimensões, você começa a aparecer coisas dessa forma, tá? Que são os orbitais. Ó. Você está vendo aqui que esse orbital tem essa forma, e você vê que você tem pontinhos chegando aqui, que são as probabilidades de você ter, né, partículas nessa região do espaço. Tá? Então, esses são chamados orbitais. Tá? E qual é o sistema mais adequado para descrever o átomo de hidrogênio? É o sistema levando em conta as coordenadas esféricas. Porque você tem, né, o núcleo atômico, os elétrons girando em torno desse núcleo,
no caso aqui, um elétron apenas, e você tem o quê? Que esse elétron percorre uma região do espaço que ela é esfericamente simétrica. Tá? Outra coisa importante é que quando nós falamos em potencial no átomo de hidrogênio, o que, que nós temos? Um núcleo positivo e o elétron girando em torno desse núcleo positivo. Tá? Nós temos aqui, então, uma carga positiva e uma carga negativa. Tá? Então, qual o potencial de interação entre uma carga positiva e uma carga negativa? É o chamado potencial coulombiano. Tá? É o potencial de interação coulombiano que você vê lá no curso de fenômenos eletromagnéticos. Tá? Então, o potencial de interação, você tem uma carga positiva e uma carga negativa, e elas estão interagindo, o potencial de interação deles é o potencial devido, né, à lei de Coulomb. Tá? Então, é isso que você tem aqui nessa descrição desse modelo atômico. O que acontece agora é que você começa a visualizar algo bastante interessante do ponto de vista físico. Tá? Os sistemas que nós tratamos até o momento são sistemas unidimensionais. Então, quando você vai com um sistema como o átomo de hidrogênio, você tem um sistema que é tridimensional, e qualquer sistema com mais de uma dimensão, no caso, 3 dimensões espaciais, tá? O que você começa a observar é qual é a simetria desse problema. Então, a simetria desse problema do átomo de hidrogênio é uma simetria esférica. Então, nós temos que resolver esse problema para esta simetria. Tá? Então, esta é a forma que nós vamos resolver este problema e entender, né? A ideia que nós temos aqui é entender como é que funciona o átomo de hidrogênio. Tá? A gente aprende lá no ensino médio sobre orbitais, preenchimento de orbitais, mas como isso funciona realmente? Né? Veja o seguinte, não é que eu quero que vocês resolvam essa equação. Essa equação é uma equação, eu vou mostrar aqui, ela é a equação mais simples com relação à interação entre um átomo, né, como é o caso do átomo de hidrogênio, mas ela é uma equação que não é de simples solução. A intenção que eu quero mostrar para vocês aqui é que vocês vejam da onde saem essas coisas, e todo mundo vê lá, geralmente nos cursos de química do ensino médio, de uma forma muito rápida, e você não tem essa visão, né, do que realmente acontece com relação ao átomo de hidrogênio. Você preenche lá os orbitais, né, uma setinha para cima e outra para baixo, né, são coisas que você vê, mas como funciona isso na realidade? Né? Então nós vamos abordar isso para vocês entenderem de onde saem essas coisas. Tá? Então nós temos esse tipo de interação que é a interação coulombiana, né, do potencial coulombiano. Tá? Outra coisa importante é o movimento do elétron em torno do núcleo. Tá? Eu já falei isso para vocês, que a massa do próton é aproximadamente 1836 vezes a massa do elétron. Tá? O que nós temos aqui no sistema real é que o núcleo, que é mesmo mais pesado, está se movimentando, né, numa órbita, e o elétron também está se movimentando. O que acontece, né, é que essa massa, como ela é muito maior, esse sistema se movimenta muito mais lentamente do que, né, o próton se movimenta muito mais lentamente do que o elétron. Então, nós supomos um sistema de massa reduzida. Nesse sistema de massa reduzida, nós supomos basicamente que o núcleo está parado, tá? Ou seja, seria como se você tivesse um sistema, não de massa infinita, como a massa é muito maior, você supõe isso, que o núcleo está parado, e apenas o elétron está se movimentando com uma massa reduzida a μ. Tá? Essa é a ideia da massa reduzida. A ideia da massa reduzida é eliminar o movimento de dois corpos no sistema. Aí você se pergunta, professor, isso é uma aproximação. Tudo bem, você fez uma aproximação. Mas por que esta aproximação é válida? Esta aproximação é válida
exatamente porque a massa dos dois corpos tem uma diferença muito grande. Então, você pode supor, né, que o próton do núcleo está parado e os elétrons na eletrosfera estão em movimento. Tá? Então, lembre-se o seguinte, a ideia do sistema de massa reduzida é essa. Né? Supor o núcleo parado e o elétron em movimento numa órbita, no caso, em orbitais em torno do núcleo, que é o que nós vamos ver na sequência. Então, você vai escrever esta equação em termos da massa reduzida. Tá? O que acontece agora é que você tem que observar a assimetria do problema. Então, você tem coordenadas cartesianas, né? Você escreve, primeiramente, a função de onda em termos de x, y e z, que são as coordenadas cartesianas, e agora, como a simetria do nosso sistema é esférica, você tem que fazer uma mudança de variáveis para coordenadas esféricas. Tá? Então, essa é a ideia do problema. Nós devemos fazer essa modificação. Tá? Nós conseguimos escrever x como R. Então, você olha aqui a projeção de x, a projeção de y e a projeção de z. Né? O raio pode ser de 0 a infinito, né? O θ pode ser de 0 a π, e o φ pode ser de 0 a 2π, porque está todo esse plano aqui. Esses ângulos quer dizer, o que quer dizer isso? Que você está pegando esse ponto, né, num raio definido, aqui no raio R, estou girando esse ponto em todas as direções, e a figura que ele vai formar é uma esfera. Então, se eu tenho um sistema onde eu tenho coordenadas esféricas, os meus diferenciais, ou a minha variação, que era em x, y e z, também tem que passar para esse tipo de coordenadas. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou passando a minha equação, que é em x, no caso que é o primeiro termo, você tem os termos, estou passando cada coordenada em termos de r, θ e φ. Tá? É isso que eu estou fazendo. Quando eu vou também calcular o diferencial disso, ou seja, quando eu vou pegar uma pequena região do espaço, né? Isso aqui basicamente é uma pequena região do espaço que eu pego, né? Vamos lembrar um pouco, né, de cálculo. Tá? A gente aprende cálculo lá, ficar integrando, né? Mas qual é o sentido de tudo isso? Vamos supor que você tem um sólido. Tá? Eu já falei isso lá do modelo de Planck, mas vamos pensar que você tem uma esfera. O que você faz? Você pega uma pequena porção dessa esfera, tá? E você diz que, como você tem assimetria nesse problema, cada porção, pequena porção da esfera, que esse tamanho dela tende a 0 em todas as dimensões, você faz o que com esse pedaço? Você soma todos os pedacinhos por toda a esfera e você tem o quê? No caso, num sistema tridimensional, o volume da esfera. Tá? Não é isso que a gente tem quando você tem uma integral? Então, nesse caso, essa integração é sobre... O que você quer determinar é a probabilidade de achar um elétron em todo o volume da esfera delimitado por esse orbital. Então, é isso que você está fazendo. Você está supondo, né, na teoria quântica de Schrödinger, que você tem um elétron que está dentro de um orbital, e esse orbital é dado por essa simetria. Então, você tem que integrar por todo esse espaço que você pode ter esse elétron. E no caso do sistema que nós estamos considerando aqui para o átomo de hidrogênio, nós temos uma simetria esférica. Tá? Então, é isso que está se fazendo aqui. Mas lembre-se de uma coisa, nós vamos usar isso para calcular aquela probabilidade que nós vimos anteriormente. A equação de Schrödinger continua sendo uma equação diferencial. Tá? E ela tem que passar por esse tipo de coordenadas. Então é isso que você está fazendo. Você tem uma pequena porção do espaço e você consegue reproduzir todo esse volume. Tá? O que acontece é que daí você consegue escrever, né, o operador laplaciano, né, que é esse operador aqui, tá? Que é escrito dessa forma, em coordenadas cartesianas. Desta forma aqui,
em coordenadas esféricas. Tá? Então, a equação geral de Schrödinger ela pode ser escrita dessa forma. Tá? Então, agora, qual o problema de resolver essa equação? Dessa forma que ela está aqui, você não consegue resolver essa equação. Não tem como resolver essa equação. Não há possibilidade nenhuma de resolver essa equação. O que nós fazemos aqui é escrever essa função de onda, que é uma função de r, θ e φ, como uma multiplicação de uma função r de r, uma função f de θ e uma função g de φ. Então, eu faço isso. Substituo aqui. Aí você observa o seguinte, que esses termos em f e θ são constantes para r. Então, quando você faz isso, nessa substituição, essa equação diferencial, onde os diferenciais eram parciais, agora se tornam diferenciais totais. Estão vendo isso aqui? Porque exatamente, por exemplo, para θ, r e φ são constantes. Para φ, r e f são constantes. Então, você tem isso. Mais o nosso potencial vezes as três funções igual a energia vezes essas três funções. Tá? Então, agora nós temos que separar essa equação. Tá? Então, nós observamos aqui que nós temos que separar essas três equações, e a equação mais simples de separar de uma primeira forma é a equação em φ, né, g de φ. Quando eu faço isso, né, simplesmente aqui, o que eu vou fazer? Pegar isso aqui, multiplico por r, depois eu elimino o r nessa equação e só fica, né, esse termo em φ de um lado e toda outra parte do outro lado. Quando eu faço isso, esse lado da equação e esse lado da equação são iguais a uma constante. Tá? Menos m quadrado. Quando eu faço isso, eu tenho essa equação aqui. Né? Essa equação aqui, passando esse m para o outro lado, fica o m positivo. Essa solução é uma exponencial complexa na AIMφ mais BE a menos I Mφ. Agora você vai observar uma coisa bem interessante, tá? Então agora sobrou a parte em R e θ, e eu vou separar essas duas partes. Então tem a parte em R, a parte em θ, e neste caso surge mais uma separação de variáveis, tá? Onde isso aqui é igual a L vezes L mais 1, essa nova separação de variáveis. Quando eu faço isso, eu tenho três equações a serem resolvidas. Uma equação radial, uma equação em θ e uma equação em φ. Tá? Se juntarmos a solução em θ e em φ, nós temos o que se chama de harmônicos esféricos. Que é a parte que leva em conta a parte que relaciona senos e cossenos na sua solução. Essa equação aqui, a última equação em φ, é uma equação que nós conseguimos resolver. Tá? Não estou dizendo facilmente, mas nós conseguimos resolver. Os nossos problemas estão nessas duas equações aqui. A equação em φ, sim, né? Você vai lá, você consegue resolvê-la diretamente. Né? Mas equações em θ e r é um problema. Por isso que eu falei para vocês que a ideia aqui é observar o que sai dessas soluções. Tá? Eu vou dizer vou falar para vocês como não vou resolver aqui, não é intuito desse curso resolver esse problema. Quer dizer, o intuito é mostrar a solução do átomo de hidrogênio, mostrar onde saem as coisas, mas resolver toda essa equação é algo bastante complexo. Tá? E já vou mostrar para vocês por quê. Tá? O que eu quero que vocês observem é entender como calcular algumas coisas daqui, tá? E entender algo importante, como funciona isso. Tá? Para vocês entenderem de onde saem os números quânticos. Então, essas duas equações aqui, ó,
Só para isso aqui tem uma solução polinomial, tá? E essa parte em θ, você resolve esse meio por os chamados polinômios associados de Legendre. E a parte em R é resolvida pelos polinômios associados de Laguerre. Quem for fazer, por exemplo, um curso de física vai ver a solução do átomo de hidrogênio completa, né, mostrando de onde saem todos, não só mostrando como resolvendo essas equações aqui, tá? Então, quando você resolve em φ, essa é a única solução que é mais simples. Você recai exatamente nessa solução aqui. Essa aqui pode ser mais ou menos. O que acontece com φ é que se você transladar de 2π, ele continua sendo φ. Então, você pode, por exemplo, pegar I na 2πm, isso aqui você pode escrever como cosseno, né, de 2π vezes m, mais I seno de 2π vezes m. Seno de 2π vezes m, se m é inteiro, positivo ou negativo, isso aqui é zero. E para qualquer m inteiro, isso aqui é igual a 1. Então, o que você está me falando é que qualquer transladação que você faz aqui, você vai ter esses números quânticos. Tá? Você tem m, então você tem uma solução, então você tem aqui para o caso, como cosseno é uma função par, ou seja, cosseno de x é igual a cosseno de menos x, o que você observa aqui de interessante é que essas soluções apresentam, né, primeiro m igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim sucessivamente. Tá? Esse é um número quântico lá, que vocês viram lá como um número quântico magnético. Tá? E a solução da equação em θ, ela tem esta forma aqui. Está errado escrito, tá? Legendre. Tá? Então, você tem essa forma de solução. Tá? Não é uma coisa simples, mas você observa que esse m, ele tem valores relacionados a L. Lembre que na hora que nós separamos a equação, nós separamos em m e depois separamos em L. Então, quando você tem esse tipo de equação, você tem uma relação entre m e L. Então, vamos lembrar o seguinte, então o m me dá a direção do orbital, o L me dá a forma desse orbital. Tá? É isso que ele faz. Então, o que acontece é que essas funções, né, só para essa parte, eles têm esse formato aqui. Tá? Tá vendo que isso aqui você vai escrever a função de onda, tá vendo que elas têm a forma exatamente relacionada, isso aqui ser escrito na forma de senos e cossenos. Esse x aqui é igual ao cosseno de θ que você tem nessas expressões aqui. Tá? Então, o que acontece é que você consegue agora escrever, né, escrever todos esses polinômios, ou todas essas partes angulares em θ e em φ dessa forma. São chamados harmônicos esféricos. Tá? Então, você tem para m igual a 0, m igual a 1. Né? Então, você tem L igual a 0, m igual a 0. Para L igual a 1, você tem três possibilidades. 1, 0 e menos 1. Para L igual a 2, você tem as possibilidades de L igual. Para L igual a 2, você tem M igual a 2 e menos 2, M igual a 1 menos 1 e M igual a 0. Tá? O que acontece é que agora você consegue observar uma característica importante. Tá? Você consegue escrever essas funções de onda para cada tipo de orbital. Tá? Isso aqui, quando M igual a 0,
Para L igual a zero, que tipo de orbital você tem aqui? Isso aqui é um orbital tipo S. Está vendo esses três aqui? As três possíveis direções? Para L igual a 1, você tem o que nós chamamos de orbital tipo P. Para L igual a 2, nós temos o que nós chamamos lá de orbitais tipo D. Tá? Então, vamos ver aqui. Tá? Uma discussão importante. Para M igual a 0, tá? Para M igual a 0, você tem a simetria esférica. Para o sistema onde L igual, para L igual a 0, você tem simetria esférica. Para L igual a 1, você tem aquela simetria aqui. Então, eu vou mostrar para vocês. Né? Eu tenho isso aqui. Então, esse L te dá a simetria, e o M dá o quê? A direção. Tá? Então, você tem três possíveis direções para o orbital P, e uma direção apenas para o orbital S, porque o S é o único orbital que ele realmente é esférico. Para o orbital D, você tem 5 possíveis direções. Tá? Então, o número quântico L me dá a forma do orbital, e o número M me dá o quê? As direções desses orbitais. É isso que você tem aqui. Tá? Outra coisa é que isso está relacionado, né? Os números quânticos Lφ estão relacionados a uma coisa bastante importante. Tá? Lembre-se lá em fenômenos mecânicos, a gente calcula uma coisa que é chamada momento linear. Momento linear, né? P igual a mv. O que acontece aqui é que você tem um núcleo, você tem o elétron se movimentando num orbital em torno do núcleo, mas vocês concordam comigo que o movimento, o núcleo e o movimento do elétron são acoplados. Eles não podem assumir qualquer valor. Tá? Esse é um sistema quantizado, ele não pode assumir qualquer valor. M e L não podem assumir qualquer valor. Tá? Não é qualquer... você não pode pôr qualquer valor de M ou L. Né? Eles assumem esses valores definidos pelo processo de quantização, que satisfazem o que nós chamamos de regras de seleção, tá? Então, o que você tem aqui, né, quando você olha esse sistema, é um elétron e, desculpe, o próton e o elétron girando em torno desse próton, e você tem um acoplamento desse movimento, tá? Isso é chamado de momento orbital, tá? Ou você tem lá o momento angular, tá? Que L igual a R vetorial P, exatamente por quê? O movimento, você tem um raio para cá, e o movimento da velocidade do elétron seria nesta direção, ou seja, formando basicamente, né, neste caso, um ângulo, né, do raio com relação ao movimento do elétron. Tá? Então, é isso que você tem aqui. Tá? O que nós chamamos de momento angular orbital. Então, você consegue designar esse movimento por meio de um operador, e esse momento angular orbital, né, é definido dessa forma. Tá? Porque a forma de interação entre o elétron e o próton no núcleo vai ser determinada pelo tipo de orbital que nós temos. Então, aqui são os possíveis valores, né, que você tem, né, para essas direções, está vendo? 0, 2H cortado, 1H cortado, e assim sucessivamente. Você satisfaz regras para isso. Tá? E para a parte radial, tá, você resolve essa equação que é chamada equação de Laguerre. Então, a sua solução é uma coisa dessa forma aqui. Tá? E o L, né, é igual a N, pode assumir até valores N-1. Tá? Então, se N é igual a 1, nosso L seria igual a 0. Tá? Então, o que você tem aqui é outra regra de solução para N. E o que seria N? N é o que chamamos de número quântico principal, e que, por incrível que pareça, tá? Na hora que nós vamos resolver essa expressão, aqui está esses polinômios resolvidos, né? Cada função de onda tem uma forma, né? Dependendo
do nível de energia, você forma a função em R, né? E você vai observar uma coisa muito importante, que a energia que nós obtemos pela equação de Schrödinger é igual à energia vista pelo modelo de Bohr. O que quer dizer isso para nós? Que o modelo de Bohr ele não está errado, mas ele é incompleto exatamente por ele ser um modelo determinístico. É isso que nós temos aqui. Tá? Então, o modelo de Bohr é um modelo determinístico. Nós só conseguíamos observar o quê? Como o elétron tinha uma órbita em torno do núcleo. Agora, quando estamos numa teoria probabilística, nós conseguimos determinar a probabilidade de encontrar o elétron em um orbital em torno do núcleo. E quando você calcula isso, você tem exatamente, né, o A0, e esse A0 é exatamente o raio de Bohr, que é a distância mínima para encontrar um elétron, né, do núcleo. Tá? Então, se tem o núcleo, a distância mínima para encontrar o elétron é o raio de Bohr, e essas equações de Schrödinger para N, que é o número quântico principal, satisfazem exatamente este princípio. Tá? Então, você tem, né, os níveis de energia, você tem a interação do potencial, tá? E você tem energia E1, que isso aqui é chamado estado fundamental. E esses aqui, acima do estado fundamental, são chamados estados excitados. Outra coisa importante que você observa é que essa energia tem um sinal negativo. Tá? Por que essa energia tem sinal negativo? Porque esse sinal negativo nos refere ao que nós chamamos de estado ligado. Tá? Esse sinal negativo não aparece do nada aqui. Ele tem um significado físico. Então, olhando aqui, que essa energia está abaixo do zero aqui, porque você tem estados ligados. Tá? O que acontece é que quando a energia, tá, você tem estado ligado e você aumenta demais essa energia, tá, esses níveis ficam cada vez mais próximos, isso aqui começa a transformar num contínuo. Tá? Então, é isso que você tem quando o N tende a infinito. Tá? Que a energia, né, vai se tornando um contínuo. Tá? Disso nós retiramos o que de importante? Energia. Essa energia menos lá, porque no modelo de Bohr você tem M. Aqui essa energia é exatamente igual à energia do modelo de Bohr. Tá? Então aí você chega a algumas coisas bastante importantes, que eu falei agora há pouco, que o modelo de Bohr é incompleto. Mas não errado. Tá? Se você olhar lá os outros modelos atômicos anteriores, eles estavam errados. Tá? O modelo de Bohr ele é incompleto. Porque ele observa exatamente uma teoria determinística e não probabilística. Então, aqui, da solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, nós tiramos 3 números quânticos, N, M, N, L e M. O que acontece, eu vou dar um exemplo, para N igual a 2, quais são os nossos possíveis valores de L? Você vai olhar aqui, se é 0, 0, 1, e você tem os tipos de orbitais. Então, você tem diferentes orbitais para uma mesma energia. Lembre-se que a energia, né, ela depende apenas de 1 sobre N quadrado. Ela não depende explicitamente de L e M. O que acontece? Você tem diferentes formatos de orbitais com a mesma energia. Isso aqui é chamado de degenerescência. Você tem uma mesma camada, então a energia é a mesma, tá? Quando você está resolvendo para diferentes L's e diferentes M's. Isso aqui é chamado de degenerescência. Você tem um único estado que não é degenerado, que é o estado fundamental. O estado fundamental é um estado que ele não é degenerado. Ele não pode, porque o estado ele tem N igual a 1,
L igual a zero e M igual a zero, que é o estado de menor energia, que é determinado pela função de onda psi1 zero zero. Quando você vai para outros estados, eles são chamados estados excitados, aí você tem essa configuração, tá? O que você tem que olhar também da direção desses orbitais, tá? É que sempre o estado em L igual a zero ele tem simetria esférica e os outros têm os diferentes tipos de simetria dependendo do orbital. Agora você sabe de onde saem os números quânticos. O número quântico principal lá equivale à camada. O número L, o quântico L é a forma do orbital, e o número quântico M te dá as direções desses orbitais no espaço. Tá? Então, essa é a primeira parte, nós visualizamos a equação de Schrödinger, tá? E ela satisfaz as mesmas condições que nós tínhamos para os outros sistemas físicos que nós consideramos, tá? Essa função ela tem que ser normalizada e a probabilidade de encontrar um elétron em um determinado orbital em todo o espaço é igual a 1. A única coisa que agora você vai ter é que você vai transformar isso em coordenadas esféricas. Então, você está olhando o espaço tridimensional no volume de uma esfera, onde você tem que determinar a probabilidade de encontrar um elétron nessa simetria. Tá? Então, você tem isso. Por exemplo, estado fundamental, né, n igual a 1, L igual a 0, M igual a 0. Você tem a função de onda. Tá? Você escreve essa função de onda, tá? Então você tem o psi estrela, e você determina o quê? Isso aqui é o que nós chamamos de densidade de probabilidade de você achar o elétron no estado. Você integrou isso aqui, tá? Você tem isso aqui, na hora que você faz isso, você determina uma probabilidade. O que acontece é que você tem o máximo. Esse máximo aqui, né, é o ponto de máximo, onde a derivada é igual a zero. Então, isso aqui é chamado ponto, dessa função aqui que eu vou chamar de f. Isso aqui é chamado ponto de máximo, ou se a concavidade, né, está para cima, a concavidade só me dá, basicamente, se é um ponto de máximo ou mínimo, mas você vai calcular isso aqui é igual a zero. Então, quando você pega uma curva, essa é a máxima probabilidade de encontrar o elétron nessa curva. Tá? Então, você consegue descrever isso aqui para todo o espaço. Tá? É claro que ninguém aqui vai dar para vocês umas funções de onda bastante complexas para resolver. A ideia é vocês entenderem de onde surge isso, tá? Então você define, né? Você viu lá que quando você define a probabilidade, você tem que multiplicar pelo r ao quadrado, que está relacionado exatamente a você passar para coordenadas esféricas. Então é por isso que você tem aquela curva com aquele máximo, tá? Então tá aqui, ó. Então, essa função aqui, né, para R igual a zero, você tem isso aqui, ó. Isso aqui é a probabilidade, né? Você tem essa curva e quando você integra essa curva, né, você sabe que a partícula pode se encontrar nessa região. Tá? A máxima probabilidade é quando você pega essa curva e deriva igual a zero, que é o ponto de máximo, o ponto onde a derivada é zero. Tá? Outra coisa importante, né? Então é que você vai integrar, você vai resolver integrais desse tipo aqui. Tá? Só para exemplificar para vocês o tipo de integrais que você vai resolver. Tá? Então esse é o tipo de integral que a gente resolve para esse tipo de sistema. Tá? Então lá a degenerescência que eu falei para vocês, né? Então aqui a gente não leva em conta ainda um quarto número quântico que é spin. Tá? Então, o que acontece, aí que está uma coisa bastante importante com relação a esse sistema, tá? Que desenvolveu algumas áreas importantes da espectroscopia. Se você não faz nenhuma observação no átomo de hidrogênio, você só tem os níveis de energia. Quando você aplica, por exemplo, um campo magnético, né?
Quando você aplica, por exemplo, um campo magnético, você começa a observar esses outros estados. Tá? E com essas novas características, você começou a desenvolver uma nova física experimental, onde você descreve novas, né, ou diferentes, né, estados ou configurações da matéria. Tá? Então, a partir disso, você conseguiu ter novos estados para determinar ou estudar o que nós chamamos de estrutura da matéria. Tá? Então, eu sempre digo, né, que aqui, por exemplo, degenerescência, ó, é o que eu falei para vocês, para n igual a 2, né, nós temos 4 possíveis funções de onda. Tá? Mas essas 4 possíveis funções de onda dão a mesma energia. Tá? É isso que eu estou falando para vocês. Então, isso aqui que é chamado de degenerescência. Tá? Tá? Então, todos esses estados aqui apresentados nesta figura têm o mesmo valor de energia. Tá? E daí você assume esses diferentes tipos de orbitais. Tá? Que os orbitais D, essas são as 5 formas que eles podem se apresentar no espaço devido às suas simetrias. Tá? Então, aqui nós temos uma exemplificação de uma simulação computacional, né, como são esses orbitais aqui. 200, 211, 210, 211, 400. Então, você tem, né, como se formam cada orbital, e isso aqui é chamado de, você tem um lado mais positivo e mais negativo, que você tem da distribuição desses, né, desses orbitais aqui mostrados nessa figura. Tá? Então, né, para exemplificar isso, né, você tem, né, por exemplo, os orbitais 1s, né, no caso aqui, Psi100, você tem isso aqui, né, para o estado 2s você tem isso, né, para os 2p você tem isso aqui, então isso aqui te ajuda bastante a estudar, né, o comportamento dos, no caso, o sistema aqui do átomo de hidrogênio e do elétron no átomo de hidrogênio, dependendo do estado onde ele se encontra. Tá? Agora acontece uma coisa bastante importante. Tá? Vou parar aqui um pouquinho a apresentação para discutir com vocês. A equação de Schrödinger, ela determina esses 3 números quânticos. Tá? N, M e L. Nós temos uma outra descrição de um 4º número quântico, que é chamado spin. O que acontece? O spin, né, ele não é descrito pela equação de Schrödinger. Tá? O spin quer dizer o quê? Que um elétron gira, o que nós estamos considerando? O núcleo protônico, os elétrons girando em torno do núcleo, né, ou o elétron girando em torno do núcleo, pelo modelo de Schrödinger. O que acontece é que propôs-se um 4º número quântico que está relacionado ao próprio elétron girar em torno do seu próprio eixo. Esse número quântico é chamado spin, ou momento angular intrínseco do elétron. Então, você tem o elétron se movimentando em torno do núcleo e o elétron se movimentando em torno do seu próprio eixo. Tá? E esse movimento é acoplado também. Então, você começa a ver várias coisas, né, vários detalhes importantes aqui com relação à descrição da matéria. Tá? Então, você tem isso aqui, né, você começa a descrever vários números quânticos que nos conseguem dar uma descrição melhor da matéria. Então, o que acontece? Você tem partículas, né, como é o caso dos elétrons, tá? Não vou chamar, vamos retirar aqui se você passar essas partículas aqui, não vai acontecer nada. O que acontece é que você tem uma fonte de elétrons, tá? De átomos de prata, eles passam por um campo magnético variável, e o que observou-se é o seguinte, a previsão clássica diria que você teria uma linha só no anteparo.
Então, você tem isso aqui. Você tem, se o seu elétron está girando no sistema anti-horário, o momento angular intrínseco dele está para cima, e você diz que eles têm spin up ou spin para cima. Se ele gira na direção anti-horária, você tem spin para baixo, tá? Então, você tem esse sistema com spin no anti-horário, ele está para baixo. Então, agora, lembrar daquelas caixinhas que você preenchia lá no ensino médio? Lembraram disso agora? Exatamente porque você leva em conta, né? Aquela caixinha leva em conta este quarto número quântico chamado spin. Tá? Outra coisa importante que você aprender lá é preencher aquelas caixinhas. E como é que você faz lá? Lembra que você colocava uma para cima e uma para baixo? Lembre-se uma coisa, isso aqui é explicado pelo princípio da exclusão de Pauli. Que diz que dois elétrons com mesmos números quânticos não podem ocupar o mesmo estado. Então, eles podem ocupar esse estado porque eles têm spin opostos. Tá? O experimento que determinou isso é o experimento de Sterry-Gerlach, né, onde ele calculou energia devido à aplicação de um campo magnético. Tá? Então, quando ele fez isso, ele observou isso aqui, ó. Ele observou linhas. Tá? Se esperava que você tivesse uma linha só. Mas quando você vê essas linhas, esse efeito, né, quântico do campo magnético variável, tá? Que nesse caso, né, deixar bem claro que você, para ver esses spins, tem que aplicar um campo magnético variável. Então, ele conseguiu ver essa característica. Tá? E isso aqui dá o desdobramento de níveis. Tá? Então, por exemplo, você tem um nível 2P, quando você aplica um campo magnético, esses dois níveis se desdobram em 2, e você tem uma variação de energia entre os dois níveis que me dá esses riscos aqui. Tá? Se você trata de spin do núcleo, se você trabalhar com um campo magnético com spin do núcleo, você tem algo bastante interessante, que é o que nós chamamos de ressonância nuclear magnética. Se você está olhando o spin do elétron, você tem a ressonância eletrônica, magnética. Tá? O que acontece quando você tem essas duas metodologias de estudo da matéria. Quando você está trabalhando com núcleo, é claro que no núcleo você tem que aplicar um campo magnético muito grande, tá? E o spin você tem aqui para o RMN, e aqui você está lidando com o spin do elétron. Tá? Né? Provavelmente muitos de vocês já fizeram o exame de ressonância nuclear magnética. Tá? Então a gente aplica um campo magnético muito grande para poder observar exatamente na aplicação em medicina, para observar se você tem algum problema. Tá? E em física e química ele é observado para obter estrutura de compostos ou de sólidos. Tá? Então, em Frankfurt tem uma plaquinha lá em homenagem ao Sterry-Gerlach, que fizeram esse experimento. Né? Então, tem uma plaquinha porque eles foram também agraciados com o Prêmio Nobel de Física em 1943, exatamente por causa desse experimento. Tá? Quando você fala em spin de elétron, você tem uma variedade de aplicações muito grandes. Tá? Então, aqui um exemplo aqui, né? A magnetorresistência gigante. Tá? Esse experimento aqui foi importante para as leituras de cabeçote dos discos rígidos de computador. Tá? Invenção da válvula de spin, a válvula de spin em discos rígidos, tá? Junção magnética de tunelamento. Então, você tem várias aplicações de spin em modelos reais e aplicados em tecnologia. Tá? Então, a vantagem que você tem de
manipular a matéria em níveis nanoscópicos é exatamente o desenvolvimento de várias tecnologias. E o spin, né, o spin do elétron foi importante para o desenvolvimento de várias tecnologias que nós temos hoje. Uma das mais importantes é que a descoberta da magnetorresistência gigante, tá, ela foi importante para aumentar a velocidade de leitura dos discos rígidos. Tá? Então, isso são estudos em física que trouxeram ao desenvolvimento de novas tecnologias. Tá? E aqui, né, quando você fala de spin, você tem essas características de spin. Por exemplo, 2S, você tem M igual a zero. Isso aqui é idêntico a você pôr na caixinha lá, que você aprendeu lá no ensino médio. Então, aquilo lá que você está vendo, né, que você preenche, né, com spins opostos, é o que é chamado de princípio da exclusão de Pauli. Tá? Outra coisa importante, né, é que esse elétron e o átomo têm um acoplamento que é chamado interação spin-órbita. E isso daqui satisfaz algumas regras, né, para que você tenha esse movimento acoplado. Então, você tem que assumir, né, que esses números quânticos estejam acoplados de alguma forma para que você tenha esta característica aqui. Tá? Então, aqui, para você ter um exemplo, né, quando você olha a tabela periódica, você olha os orbitais de valência. Então, esses aqui são S. Quando você vai para esse lado da tabela periódica, são P. Quando você vai para cá, são os D. E quando você vai para a série dos lantanídeos e actinídeos, você tem os orbitais F. Tá? Então, por isso que você separa, né? Se você olhar a tabela periódica, essa série aqui ela é separada da tabela periódica. Tá? Então, você tem essas séries que estão relacionadas aos tipos de orbitais de valência que nós temos no átomo. Tá? E a partir disso também, né, nós temos as nossas energias de ionização. Então, dependendo do tamanho do átomo, né, cada elemento químico tem uma diferente energia de ionização. Por que você tem o hélio, o neônio aqui em cima? Porque são gases nobres. Certo? O radônio aqui são gases nobres. Né? Para você quebrar um átomo de hélio, você tem que aplicar uma energia colossal. Né? Então, o que você vê aqui, basicamente, né, é isso que vocês estão vendo aqui. Você tem, né, uma energia muito grande para você quebrar um átomo, no caso desses, que são chamados lá de gases nobres. Tá? Lembrando também que esses subníveis fazem uma coisa chamada regras de seleção. Então, ΔM igual a zero ou mais ou menos 1. E o ΔL tem que ser mais ou menos 1. Então, para você ter uma transição de um nível para outro, isso aqui satisfaz regras de seleção. Também não é qualquer transição que é possível aqui. Então, a ideia que nós temos aqui é mostrar, né, a nova geometria, né, uma geometria para o átomo de hidrogênio, né, mostrar que essa geometria, resolvendo a equação de Schrödinger, ela nos fornece 3 números quânticos, e um quarto número quântico, que é o chamado spin, que é colocado aqui como uma nova descrição da matéria, tá? Mas ele não está inserido na equação de Schrödinger. Se alguém daqui for fazer física, essa parte spin, ela é observada numa equação muito mais sofisticada, que é a equação de Dirac para a descrição, né, de átomos e moléculas. Então, você tem essa diferença quando você tem a equação de Dirac, ela leva em conta spin. Tá? Mas isso é só falando aqui de equação de Dirac, é só mais uma curiosidade para vocês. Então, na aula de hoje, nós vimos a solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Vimos que ela tem simetria esférica. E nós não temos mais órbitas, mas sim orbitais, que são regiões de grande probabilidade de se encontrar o elétron. Então, a partir disso, nós temos toda uma formulação da teoria de Schrödinger, dada pela mecânica quântica. Então, com isso, nós terminamos de tratar todos os assuntos pertinentes a esse curso. Então, até a próxima.